E o vídeo de hoje, dessa sexta-feira, vai ser sobre, novamente, né, um dos passos da cidadania italiana, para o reconhecimento da cidadania italiana. Não é tirar a cidadania, não é, enfim, fazer alguma outra coisa, mas assim é reconhecer a cidadania italiana. Reconhecimento da cidadania italiana, é a palavra correta que vocês têm que utilizar. Portanto, vocês podem também assistir o primeiro vídeo que foi aqui no canal, foi para o ar no canal na sexta-feira passada, que era quanto à documentação, o primeiríssimo passo aí para vocês juntarem a documentação, né, para o reconhecimento da cidadania italiana. E tem algo muito importante que não foi mencionado lá, e eu já aproveito para mencionar para vocês, que caso depois, assiste o vídeo que eu vou deixar aqui na tela no final desse vídeo aqui, mas depois que vocês arranjaram, né, foram atrás de toda aquela documentação que eu já tinha dito, né, certidão de nascimento, casamento e óbito de todas as pessoas envolvidas até chegarem, né, em você, inclusive você, obviamente não um óbito, né, mas as outras coisas que você tiver, todos esses documentos aqui, você vai ter que pedir uma certidão em inteiro teor de todos esses documentos. Por quê? Porque a partir do momento, óbvio, mesmo que você tenha todos os originais, você não vai dar esses originais, né, para o processo. Você precisa pedir uma cópia. Essa aqui é a tal da certidão em inteiro teor. Por que tem esse nome? Bom, se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar algumas coisas, né, enfim, que vão falar a respeito dessa certidão em inteiro teor. Eu trago algo que eu busquei aqui, que seria integral, né, o verbo adverbum, é um documento extraído de um livro de registro que reproduz todas as palavras nele contidas. Certidão de inteiro teor também pode ser uma certidão que apresenta todos os atos praticados e os nomes dos proprietários. É utilizada em locações, inventários, etc., inclusive no reconhecimento da cidadania italiana. Vocês precisam pedir, né, para o cartório aí da sua cidade ou para cidades onde estiver sendo buscadas essas documentações, as certidões em inteiro teor. Por mais que vocês já tenham isso, não, Fernando, mas eu tenho em casa, eu já tenho todas essas certidões em casa. O problema aqui também para o reconhecimento da cidadania italiana, esses documentos têm um prazo, digamos, um prazo de validade. Como assim documento tem prazo de validade, né, de certidão? Sim, para o processo em si, eles acabam tendo um prazo de validade. Eu digo, pelo momento que eu fiz, né, a minha cidadania, me aconselharam de tirar, né, enfim, tirar essas certidões de inteiro teor e que não passe de 6 meses até, né, que esse documento não seja mais antigo do que 6 meses. Existem muitos locais, muitas cidades lá da Itália, enfim, o próprio processo que for feito aqui, que eles não aceitam documentos muito antigos. Então, sempre tentem puxar essa documentação, né, em inteiro teor, muito próximo, ou enfim, que vocês estão fazendo essa busca da documentação. Então vocês peçam essas documentações aqui em inteiro teor, sempre quando vocês tiverem ideia de finalizar aí o processo, já reúnam todas essas documentações. Esclarecendo também que você pode entrar em contato aí com agências, pessoas que trabalham com isso, com cidadania, que vão saber explicar também muito melhor do que eu, né? Eu tenho esse conhecimento de causa porque eu fiz a cidadania, mas eu sei que as documentações, nenhuma documentação, principalmente as certidões, é preferível que elas não sejam muito antigas em nível de emissão, ok? Nada mais do que 6 meses, tá? Então, o que acontece? Depois que vocês tiverem toda essa documentação, né, e eu repito aqui nesse vídeo, qual documentação é? Certidão de nascimento, casamento e óbito dos envolvidos, caso esses já tiverem falecidos ou tiverem casados, né? Então, vocês vão pegar lá desde aquele, né, que chegou aqui no Brasil, no meu caso foi o meu bisavô, né, chegou no Brasil, eu preciso da certidão de nascimento dele, que está lá na Itália, lá no Vêneto. Para isso vocês ou vão fazer uma busca, que eu já mencionei lá no vídeo passado, por vocês mesmos,
ou vocês entram em contato com uma pessoa, com um profissional que faça isso para vocês. Vai custar alguma coisa, mas vocês vão economizar muito tempo e muito estresse também, né? Então, a partir desse momento, vocês reuniram certidão de nascimento do ancestral de vocês, né? Ele precisa ter nascido lá, não pode ter nascido aqui. Ele precisa ter nascido lá porque é ele que vai dar essa linhagem para você. Então, a certidão de nascimento dele lá no Vêneto ou em qualquer outro lugar da Itália que seja, o casamento dele aqui, obviamente, senão você não estaria aqui se ele não tivesse casado, a morte, obviamente, né? E depois também do seu avô, se o seu ancestral tivesse sido o bisavô, assim como no meu caso, mas isso vai valer para qualquer um, né? Então, a única coisa que, se foi tataravô ou assim, vocês vão descendo, né? Vai pegando aquele que foi dando a linhagem para vocês. No meu caso, como foi o bisavô, o próximo, o meu avô. Então, lá vou pegar a mesma coisa do meu avô, certidão de nascimento já no Brasil, não tem problema, porque ele recebeu, digamos, por meio da linhagem, né? Ele recebeu a cidadania, só não foi reconhecida. Só não foi reconhecida como tinha acontecido comigo, né? Eu reconheci, mas ela não tinha sido reconhecida quando eu nasci. Então, peguei lá meu avô, nascimento, casamento e óbito, aí depois eu fiz pelo lado da minha mãe, né? Porque pelo lado do meu pai tinha aí algumas dificuldades de eu arranjar a documentação e tal, e da minha mãe já estava tudo meio que concentrado basicamente em 2 cidades próximas, então foi muito fácil, eu fui pelo que já estava ali. Então, eu peguei lá a minha mãe também, nascimento, casamento, óbito, e aí depois, obviamente, né? Chego eu, meu nascimento e casamento. Óbito, espero estar ainda muito longe disso, né? Aí eu fiz isso e eu busquei todas as certidões em inteiro teor depois, tá bom? Depois eu fiz na Itália, né? Eu fiz lá no Vêneto a minha cidadania e eu só busquei emitir essas certidões de inteiro teor um pouquinho antes da minha viagem, alguns meses, aí 2, 3 meses antes da minha viagem, que aí então eu precisava emitir isso, eu precisava ter um tempo hábil também para fazer uma outra coisa, que é a pauta principal do nosso vídeo aqui, que é a tradução juramentada. Então é óbvio que você precisa traduzir esses documentos, mesmo se for fazer aqui, se for fazer por via judicial, ou enfim, né, ou lá, principalmente lá na Itália, esses documentos eles precisam estar traduzidos, né? Porque senão, enfim, as pessoas que vão colocar os olhos lá, né, nesses documentos não vão entender nada se tiver em português. Então, todo esse documento é traduzido e eu trouxe algumas informações úteis para vocês que os tradutores, né, precisam ser devidamente registrados, né? Então, um fato importante é que muitas vezes passa despercebido é que a tradução de documentos oficiais só pode ser feita por tradutores juramentados. Juramentados, não pode ser qualquer pessoa. Ah, Fernando, faz aí para mim. Não pode. Então, ou seja, devidamente registrados na junta comercial do estado em que costumam atuar. Essas pessoas precisam realmente trabalhar com isso e terem a sua devida oficialidade, tradutor juramentado. Então, ele não vai traduzir só o conteúdo que está ali dentro das suas certidões, mas também selos, carimbos, assinaturas, né, rubricas e rasuras e assim por diante. Okay? Ele vai traduzir tudo que tiver nesse documento aí, mas ele precisa ser juramentado. Que ele precisa ser reconhecido pela junta comercial do estado aí onde ele atua. É importante vocês terem essa noção, terem esse conhecimento, não pode ser qualquer pessoa. Não entreguem, não paguem qualquer pessoa para fazer isso, né? Porque eu sei que no meio de muitos processos, às vezes, existem, né, surgem alguns pilantras que tentam enrolar algumas pessoas, assim como em um vídeo que eu comentei para vocês, né, de pessoas que ficam vendendo brasões, né, as pessoas criam brasões fictícios das famílias dos outros. Não que haja alguma coisa errada, eu acho que existe um valor artístico muito grande nisso, mas o problema é quando você engana a pessoa dizendo, não, isso aqui era o brasão da sua família em 1000 não sei o que, tá?
Não é verdade, né? Nem todas as famílias possuíam esse brasão, ou alguns brasões caíram no esquecimento, e existem sim muitos que fazem brasões novos com o nome que você quiser colocar ali. Então é preciso ficar meio ligado, porque às vezes sempre existem aqueles que querem tomar o dinheiro de vocês por coisas que não são verdadeiras. Essa é uma delas, né? Procurem um tradutor juramentado, ok? Registrado, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado, onde ele costuma atuar. Então ele traduz todo o conteúdo, tudo que tiver lá escrito dentro dos documentos de vocês, tem que ser traduzido, tudo. Erros, tudo tem que ser traduzido. Onde é que eu acho essa figura, Fernando? E agora, né? Eu fiz uma breve pesquisa, por exemplo, na internet. Existem empresas, né? Existem sites aí, sempre procurem, obviamente, por coisas confiáveis, que vocês possam entrar em contato com a pessoa, que vocês possam pedir a documentação da pessoa. Escuta, como é que eu faço para confirmar, né, que você é um tradutor juramentado? Vocês precisam ter essa certeza, porque, como eu falei, picareta sempre existe aos montes. Então, tentem pedir para a pessoa esse atestado, né? Onde é que eu posso entrar em contato para ver, né, o seu registro, alguma coisa, enfim. Se fosse o meu caso, eu tentaria ligar aí para os cartórios, né? Liga lá para o cartório da sua cidade, e porque as pessoas trabalham ali naquele ambiente e talvez elas possam conhecer um tradutor, o juramentado, né? Então é muito comum. Por exemplo, existem cidades que têm, né, vários cartórios, 2, 3, sei lá quantos cartórios, muitos cartórios, algumas cidades. Vocês podem ligar, e até cidades vizinhas, liguem para os cartórios e peçam: vocês conhecem algum tradutor juramentado, devidamente registrado? Aí é um pouco mais seguro, né? Porque a pessoa do cartório muito dificilmente vai tentar te passar um golpe, alguma coisa assim, e ela vai falar: não, tem a tal pessoa, anota aí o número, e aí você liga para aquela pessoa. Eu faria isso, tá? Até talvez antes de buscar na internet. Faz isso, liga para os cartórios e vê se já não tem alguém aí facilitado, talvez uma pessoa que mora não tão longe de você, tá? Então eu acho que sempre é bom a gente buscar por meios mais confiáveis possíveis. Então, uma outra opção, se todas essas duas opções que eu dei aqui, cartórios, internet, forem descartadas por algum motivo ou outro, você pode também recorrer a agências de cidadania. Agências de cidadania italiana, existem muitas, às vezes não agências, mas pessoas profissionais que trabalham com isso, profissionais sérios. Você pode entrar em contato, e aí também provavelmente a internet vai ajudar vocês com isso, e enfim, se vocês quiserem contatos, eu tenho contatos de pessoas que trabalham com isso. Entre no grupo novamente, entre no grupo aqui no QR Code, e aí me procurem e peçam: Fernando, tem um contato daí de algumas pessoas, tá? Eu tenho algumas pessoas, eu não trabalho com essas pessoas, eu não recebo nada por isso, ok? Fique muito claro, eu não sei como essas pessoas vão conduzir o trabalho com vocês, como vão atender ou não vão atender. Tá? Então, isso eu não me responsabilizo. Entre em contato e falem com essas pessoas, que talvez elas possam dar uma ajuda, enfim, conduzir todo o processo de vocês, ou dizer: não, tem essa pessoa que faz tradução juramentada, fala com ela lá e vai dar tudo certo. Muito bem? Então, esse era o passo que eu queria passar, que eu queria falar para vocês hoje. Eu estou fazendo aqui alguns vídeos para explicar, né, o passo a passo, para tentar explicar de um jeito um pouquinho mais fácil, né, sobre o reconhecimento da cidadania italiana. Eu sei que muitas pessoas gostariam de fazer isso por conta. Assiste aí, eu vou deixar 2 vídeos aqui na tela para finalizar, tá? Assiste aí os 2 vídeos. Um deles é sobre o primeiríssimo passo para o reconhecimento da cidadania, que eu mais ou menos fiz, digamos, um gancho aqui no início desse vídeo, das documentações. Então adiciona aí que depois você vai ter que fazer uma emissão de toda essa documentação que você teve aí, que você resgatou, a certidão e inteiro teor dessas documentações aqui, tá bom?
Então, certidão em íntegro teor e depois passa para a tradução oficial dessas documentações, a tradução juramentada por um profissional devidamente registrado, cadastrado. E eu falei para você também como você consegue talvez achar essa pessoa aí. Tá? Então, se você tem que dúvidas mais no meio desse processo, porque a gente tem um processo que ele meio que funciona numa linha reta, mas no meio do caminho as pessoas têm muitas dúvidas, eu me lembro que eu tinha muitas dúvidas, e deixa aí nos comentários, que aí de repente eu posso trocar também, faço um bate-papo aí com algumas pessoas, né, que trabalham com isso, e elas possam me esclarecer algo que seja útil aqui para eu vir aqui e trazer para vocês. Escreva aqui nos comentários qual que é a dúvida latente de vocês quanto ao reconhecimento da cidadania italiana, que eu posso, né, devido com o que eu consiga, né, com o que eu consiga de informações, conforme a minha capacidade, eu posso trazer aqui para vocês isso também. Não esqueçam de curtir, né, o vídeo e se inscrever no canal. E tchau, tchau, Strucon.